Salve amigos, seguidores, podcast do Bioma 7, aqui pode tudo. Fertilitate é um termo latino, é um termo que vem do latim e que no português atual significa fertilidade. Hoje vamos receber Dr. Marcelo Siquinel. Meu amigo Marcelo, parabéns pela sua profissão, pela sua jornada, e o Bioma vai querer levar um papo com você hoje. Por que o da medicina, ou por que a escolha da fertilidade humana e da reprodução, e quais são os adventos da modernidade, se é que a gente pode chamar assim, o que surgiu de novo aí para os casais que querem engravidar e que ainda não têm essa oportunidade, exceto aqueles que vêm conhecer trabalhos como o Dr. Marcelo faz. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, né? Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, né? A gente já se conhece há mais de 30 anos já, né? Faz tempo. Apesar de não aparentar, né? Com certeza. Mas faz bastante tempo e é um prazer, eventualmente, poder trocar um pouquinho de informação a respeito da minha área de trabalho. Basicamente, um pouquinho do meu histórico, né? Eu estou formado já há 32 anos, 33 anos já. E a medicina, ela veio meio que por acaso, por incrível que pareça, né? Meu pai é médico, mas é engraçado porque eu sempre tinha um pouco de aversão à medicina, porque na minha cabeça, né, a medicina tirava meu pai de perto da gente. Porque meu pai trabalhava muito, é pediatra, eu lembro, né, a gente ia para a praia com a minha mãe, meu pai ficava trabalhando, ele só ia final de semana, então vários eventos e momentos, eu acho que, né, ele estava sempre trabalhando, então eu tinha aquela ideia de que a medicina, a medicina não é para mim e tal. E foi engraçado porque quando chegou perto de fazer vestibular, eu não tinha a mínima ideia do que fazer. Então eu estava meio que flutuando entre direito, medicina veterinária, oceanografia, engenharia química. Acho que eu pensei em todas as coisas possíveis. E na época, medicina até tinha, de repente, pelo contato com meu pai, eu tinha eventualmente uma certa proximidade. E na época eu decidi fazer medicina porque eu achava que era mais difícil. Eu falei, vou fazer medicina que é mais difícil. Falei, se eu não passar, ninguém vai ficar me cobrando. E se eu passar e gostar, eu continuo. Né? E foi essa decisão que eu tomei. Tinha 16 anos na época. E realmente, quando entrei, acabei entrando no primeiro vestibular, né? Enfim, foi bom essa parte. Eu falei, bom, agora vamos ver como é que é. E aí, ao longo da faculdade, fui me apaixonando cada vez mais, me identifiquei. Acho que eu tive muita sorte de, apesar de, né, muito novo, ter que tomar uma decisão. Foi uma decisão mais acertada na minha vida. Fiz a faculdade. Tinha, eventualmente, durante a faculdade, até uma ideia de ir para a área cirúrgica, cirurgia plástica, mas quando eu passei pelo estágio da obstetrícia no 6º ano, aquela proximidade com fazer parto, né, o 6º ano, né, o estágio de obstetrícia na faculdade é um dos estágios mais interativos, porque o doutorando, né, que a gente chama, que é o médico do 6º ano, ali, que está para formar, ele interage mais com a paciente, ele pode fazer parto, ele tem uma proximidade maior ali direta, né, com o procedimento em si. E eu achava naquele momento assim aquela emoção do nascimento, a criança chorando, dando a mão da mãe, aquilo, né, me tocou de um jeito que eu falei, não, eu quero fazer ginecologia e obstetrícia. E aí eu fui para a ginecologia e obstetrícia, até com o objetivo inicial da obstetrícia, né, dessa coisa do parto, dessa troca de energia, daquele momento ali que eu achava uma coisa muito bacana. Mas com o passar do tempo, durante a residência, acabei tendo contato com a reprodução humana, e acabei, claro, não dando para conciliar com a obstetrícia, porque a reprodução humana ela toma muito tempo. E daí eu consegui substituir aquela emoção, eventualmente do parto, que eu hoje não faço mais, já fazem anos já, com relação ao teste positivo. Porque para aqueles casais que vêm num sofrimento, né, enfrentando a infertilidade, esses 2, 3, 4, 5 anos, a hora que você, né, consegue, junto com esse casal, atingir o objetivo, sim, identifica um beta positivo, o desprendimento também de energia ali, de felicidade, é uma coisa, né, surreal, assim. Então é muito gratificante. Tem um lado ruim, porque a gente sabe que, infelizmente, os procedimentos, por mais que tenha melhorado muito a tecnologia, nem todos vão ter o sucesso que a gente gostaria. Mas aqueles que realmente a gente consegue o objetivo, que graças a Deus hoje é a maioria, né, eventualmente aquela troca de energia, aquele contato com o casal, né, é uma coisa muito impactante, assim. E daí, hoje, basicamente, eu trabalho só com a parte de reprodução humana, até acompanho as minhas pacientes que engravidam durante o período do pré-natal, mas eu não faço mais a parte de parto e tal, mas eu estou sempre junto com essas pacientes, porque a gente acaba fazendo um vínculo de amizade até com esses casais, né, então isso é muito bacana também.
Entendi. Por baixo aí, quantos partos você deve ter feito? Olha, parto foi bastante, mas como eu já parei faz tempo, se eu fosse acumular até hoje ia dar bastante. Ah, mas eu já perdi a ideia. Até eu parar, acho que já há mais de 500 mil. Porque só na época da residência a gente faz muito, né? Entendi. Agora, de procedimento de fertilização in vitro, também acho que já passou mais de 1000. A gente acaba parando de contar, né? Sempre as pessoas me perguntam, ah, mas vocês têm ideia de quantos você já fez, já ajudou e tal. E realmente a gente perde a conta. A gente agora está tendo uma parte mais, vamos dizer assim, de programas, né, no Embry, para a gente poder eventualmente ter uma conta. Mas no passado a gente não tinha muito essas ferramentas hoje de computação que facilitam para a gente conseguir chegar a essas informações mais rapidamente. Entendi. Então, muita informação se perdeu lá atrás, mas eu diria que já passou de 30 anos de formado, mais de 1000 com certeza. Dr. Marcelo Siquinel. Marcelo, meu amigo, eu te pergunto aqui, os casais, quando procuram a sua clínica, eles têm um propósito que é a fertilização, ou seja, teriam um filho. Existem procedimentos, certo? Desde a parte da ciência, que engloba a tua parte, eu quero saber quais são os desafios que esses casais estão enfrentando ou precisam enfrentar ao ter ciência. Por exemplo, muita gente não sabe, mas da parte legal, certo? Da parte ética, quais são os desafios que esses casais estão enfrentando para poder realizar, eu vou pôr assim, abre aspas, sonho, por favor. Bom, hoje em dia a gente tem, né, claro, tem algumas normatizações com relação à Anvisa e o CRM, né? Normatizações. Isso. Certo. Né? Então houve uma regulamentação com relação ao que pode ou não ser feito, e realmente é uma área que ela precisa de um certo controle, né? Então, claro, a tecnologia vem chegando, né? E a questão é que existem normas, né, de como usar essa tecnologia, né, de uma maneira que seja, né, adequada, né? Por exemplo, a gente tem a possibilidade hoje, né, com o advento da genética na nossa área, os casais eles têm hoje, quando eles fazem uma análise genética dos embriões, né, e a gente tem eu diria que hoje na nossa clínica ali, 95% dos casais optam por fazer uma análise genética dos embriões, né, o que daria mais segurança com relação à transferência de um embrião que a gente sabe que é sadio geneticamente falando. Certo. Esse tipo de informação nos dá também, por exemplo, a informação de qual é o sexo do embrião. Né? Olha que legal. Então, o que acontece? Só que aí tem que ter aquela regulamentação, né? Então, muitos casais falam, mas eu posso escolher o sexo do meu filho, né? Se eu for fazer um procedimento desse. Não pode. Na verdade, existe uma limitação com relação a isso. Você não pode fazer um procedimento de reprodução assistida para o fim específico de escolha de sexo. Né? Então, existem normas do CRM que limitam a essa indicação. Certo. Né? Porque senão, né, perde-se o sentido do procedimento para resolver um problema de infertilidade. Então, o casal vai fazer porque eu quero ter menino, quero ter menina. Né? Então, essa escolha, apesar da gente ter essa informação, porque quando o casal faz essa análise genética, a gente vê no laudo ali qual é o sexo, né? A escolha do sexo ela não é permitida. Né? A gente tem essa informação e a gente opta sempre por transferir o embrião que tem melhor potencial, que tem melhor classificação. Né, os embriões recebem notas no laboratório com relação ao seu potencial melhor ou mais baixo de implantação. Então, a gente sempre prioriza, apesar de saber o sexo, o embrião que de repente tem mais potencial de implantação. Né, eu acho que isso, né, é uma situação que hoje no Brasil tem, alguns países, né, são mais flexíveis, o Brasil tem essa especificidade. Com relação a esse quesito, eu acho que a inclusão dos casais homoafetivos, né, também foi fantástica, né, porque realmente a gente tinha algumas limitações. Então hoje a gente tem cada vez mais, né, as famílias plurais que a gente chama. Então, né, tanto relações homoafetivas femininas ou masculinas tem. Para a parte feminina é mais fácil, né, porque elas têm 2 úteros, têm 4 ovários, né? Então é mais fácil de você conseguir. Basicamente o que elas precisam muitas vezes é conseguir, né, sêmen de doador, que tem vários bancos de sêmen que comercializam isso. Já no lado masculino já é mais complicado, né? Porque no caso da relação homoafetiva masculina, eles têm que ter uma barriga solidária, né? Elas precisam de um útero para gestar essa criança, precisam de óvulos de uma doadora, né? Envolveria um terceiro, seria isso? Geralmente envolve o terceiro, né? Então é possível, né, a doação de células. Inclusive entre parentes, hoje também foi um avanço que aconteceu. Antigamente a gente tinha, não antigamente, há 2 anos atrás, por exemplo, parentes não poderiam doar para parentes. Então, por exemplo, digamos que
A paciente, ela tem lá menopausa precoce, ela não tem mais óvulos. E ela tem uma irmã jovem que queria doar óvulos para essa irmã que não tem mais óvulos, que entrou na menopausa, para ela fazer o procedimento dela. Até um tempo atrás, até 2 anos atrás, não era possível, né? Você tinha que, obrigatoriamente, quando falar em células, né, em doação de óvulos, a doadora tinha que ser anônima. Aí, uns 2 anos atrás, 2, 3 anos, o CRM mudou a legislação e hoje permite até doação entre parentes até 4º grau, até primo, né? Então isso abriu um leque enorme aí para pacientes que às vezes ficavam limitadas à doação anônima, hoje podem usar parentes para doação. Mesma coisa com relação à relação afetiva masculina, né? Então basicamente às vezes a irmã, né, do casal homoafetivo masculino pode gestar, né? Ela pode ter óvulos da irmã, então a gente consegue ter essa mais mobilidade. Mas então houve avanço muito com relação a isso. A parte de legislação também, né? Então a normatização com relação à legislação, gestação pós-morte. Então existe uma série de implicações legais, né? Que hoje estão, né? Na verdade a medicina avança mais rápido do que o direito. Então às vezes o direito meio que vai correndo atrás e vai tentando lidar com as situações que vão acontecendo, né? Entendi. Por exemplo, uma situação não é muito comum, mas assim, a paciente teve lá, um casal teve um filho, de repente no procedimento de fertilização in vitro, né? E sobraram embriões congelados. Muitas vezes hoje a gente tem um resultado bom e às vezes sobram embriões excedentes dessa gravidez, né? Desse procedimento que já surgiu, teve o êxito de uma gravidez, de um filho nascido. Se um dos pares morrer, por exemplo, o marido faleceu, né? Se a mulher pode ou não usar os embriões que ficaram congelados, se ela tem o direito de usar. Geralmente a gente já tem, né, toda uma normatização e os casais já assinam no momento que eles fazem um procedimento desse, eles já têm que assinar qual é o fim que eles querem destinar os embriões, né, em caso de separação, em caso de óbito, né, de um do marido ou da esposa, né. Só que daí entra outra questão, né. Então, por exemplo, a mulher pode usar esse embrião, beleza, então ela vai usar. Mas legalmente, né, a questão no futuro se esse primeiro filho que foi gerado antes do falecimento do pai, se ele não pode pleitear que de repente o outro não tem direito à herança. Interessante isso. Né? Então, às vezes você tem essas questões que o direito lida com esse cenário. Né? Claro, foi o desejo do casal, ele tem que deixar assinado, né, antes no procedimento, o desejo dele em caso de separação ou óbito. Separação é mais complicado, né? Mas em caso de óbito, às vezes tem, né? Morreu e daí vai fazer o que com os embriões, né? Eu escuto muito, Marcelo, doutor Marcelo, perdão, que a medicina ela tem uma eficácia muito mais assertiva quando o paciente adere ao tratamento, de um modo geral. Ou seja, para ter esse relacionamento, o médico precisa trazer o paciente também chega um momento que tem que estar predisposto a. Como é que vocês fazem, como é que a tua área faz hoje para tratar o emocional desse casal, que diante de todas essas normativas, por exemplo, que você mencionou agora, certo? Podem, inclusive, assustar e fazer eles mudarem de ideia. Como é que vocês fazem para tratar o emocional desse casal que tem a vontade e tem muita dúvida? Na verdade, sim, os casais que vêm, né, que enfrentam a infertilidade, eles já vêm muito machucados, né? Então, eu acho que você trabalhar nessa área te coloca não só na necessidade do conhecimento técnico, né, médico, que é uma área que avança muito rapidamente, então, né, você tem que estar constantemente se atualizando, indo para congresso, estudando, né, mas você tem que saber, tem que entender que esse casal precisa também de colo, né, porque é um casal que vem, né, os casais que passam por dificuldade para engravidar, eles são bombardeados constantemente por uma série de situações que ferem eles de maneira... As sociais, principalmente? Exatamente, porque assim... são casais que às vezes começam a se desintegrar do seu convívio de amigos, né? Porque daí os amigos começam a ter filho, daí é batizado de um filho, de um amigo, aí é aniversário de 1 ano, e daí a cobrança começa, a família começa a cobrar, os amigos, mas quando é que vocês vão ter filho? Às vezes o casal já está tentando há 2, 3 anos ali, passando por procedimentos com resultado negativo, e ninguém sabe, né? Então são casais que muitas vezes eles acabam até se isolando do convívio dos amigos, porque eles cansam de repente ir em eventos, de aniversário de 1 ano, 2, 3, o tempo passando, parece que os amigos estão indo e eles estão ficando ali num limbo, ali onde eles não conseguem sair, né? E além da exposição e a cobrança que é constante de pessoas que às vezes fazem as brincadeiras, né? A gente sabe,
A pessoa começa a namorar, já pergunta, quando é que você vai noivar? A pessoa noivou, quando é que você vai casar? Casou, quando é que vai ter o primeiro filho? Teve o primeiro, quando vai ter o segundo? Então, esses casais que enfrentam essas dificuldades, eles chegam muito machucados. Então, acho que é hora de, né, passar para eles, claro, de uma maneira técnica, como funciona todo o procedimento, exames e as opções, né? Eu acho que deixar claro também e tranquilizá-los de que hoje a medicina avançou muito e são pouquíssimas, raras as causas de infertilidade que não têm solução, né? Então hoje a gente praticamente consegue resolver quase todas as causas de infertilidade, né? Com diferentes tratamentos a gente consegue ter uma abordagem mais eficaz, né? Tranquilizar que às vezes o processo é um pouco mais longo para alguns casais, tem casais que acham que vão fazer o procedimento, no mês seguinte já vão sair grávidos, às vezes é um processo, né? A gente sempre brinca, às vezes é uma corrida de obstáculo, né? Você vai, né, avançando, né, as casinhas ali até você conseguir chegar ao seu objetivo. O importante para esses casais é eles não desistirem, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, as nossas taxas de fertilidade como espécie, elas já são baixas por si só, né? Então, quando a gente fala de uma paciente até 35 anos, a chance natural de concepção em um casal normal, sem infertilidade, é de 20% ao mês. Então, nesse caso, né, você acaba já lidando com uma fertilidade de espécie que já é baixa. Então, o importante é você ter um suporte emocional para esses casais e passar para eles sempre uma versão positiva, claro, com dados realistas com relação à expectativa do tratamento, mas acho que sempre dando força e dando colo e conversando, né, e sendo disponível. Acho que a disponibilidade é fundamental para o médico que trabalha com essa área. Estatisticamente, qual que é a idade da mulher ou do homem? Porque quando a gente fala de fertilidade, às vezes tem um pouco menos tendência a ser fértil, e o outro... Homens e mulheres, qual que é a idade ali decisiva? Qual que é a idade limite? Como é que funciona isso aí? Então, tem uma estatística? Então, na verdade, a gente tem uma queda da fertilidade que é inevitável, né? A idade ela pega mais pesado para o lado feminino, né? Então, basicamente, a gente sabe que existe um declínio natural da fertilidade entre as mulheres. Então, né, na linha do que a gente estava falando, uma fertilidade esperada até os 35 anos é de 20% por ciclo. Já com 37 cai para 15%, com 39 já cai para 10%. 41 anos já cai para 5%. Né? Então, a chance de gravidez natural aos 41, numa relação desprotegida em condições normais, semi-normal, trompas abertas, é de 5%. Já no caso do homem, existe um declínio, mas ele é muito mais lento. Porque a diferença básica do ovário e do testículo é que o ovário é um órgão armazenador de células. Então, a mulher ela nasce com o número de ovos, ela vai gastando esses ovos durante a vida reprodutiva. Não se formam novos óvulos, né? Ela só vai gastando o estoque com o qual a natureza deu para ela, né? Aquele estoque. Já no caso do homem, o testículo ele mantém a produção a vida inteira. Então, existe um declínio na capacidade produtiva do testículo, mas o espermatozoide ele entra na linha de produção hoje e ele vai ser ejaculado daqui a 3 meses. Então, a gente sempre está falando de uma célula que tem 3 meses de vida e uma outra que pode ter 40, 45 anos. Então, o declínio é inevitável, sempre o alerta é com relação mais à parte feminina, né, como no homem a gente tem essa produção constante. Existem, né, trabalhos demonstrando que a idade paterna avançada pode levar a riscos maiores de autismo, né, e alterações genéticas também, mas é muito mais pesado para o lado da mulher. Por isso que hoje a ferramenta, no caso das mulheres, a melhor ferramenta para elas conseguirem ter um melhor controle sobre a sua fertilidade, sobre o momento de ter filhos, é o congelamento de ovos. E o congelamento de ovos, quanto mais cedo feito, melhor. De preferência antes dos 35 anos. Aí a mulher começa a ter autonomia sobre quando ela quer engravidar. Porque daí, uma vez que os ovos foram congelados, ela pode usar quando ela quiser, com 40, 45, seus próprios óvulos, mantendo o mesmo resultado em termos de taxa de gravidez que ela teria, né, quando ela tinha ali 35 anos. Já no caso da FIV, o resultado é melhor. Né? Então, a FIV ela sempre dá, hoje a gente consegue chegar a índice de sucesso no procedimento de fertilização in vitro, que é o que dá melhor resultado em termos de tratamento, né? Próximo de 60%, 70%, conforme os casos, né? Transferindo o embrião hoje euploide, analisado geneticamente, de bom potencial, em qualquer faixa etária, os índices podem chegar a 60%, 65%, né, de taxa de gravidez. A ciência, a medicina genética caminha junto nesse processo, na tomada de decisão do casal também? Sim, hoje o que acontece? A entrada da genética na nossa área, ela permitiu, né, uma melhor capacidade de entender, né, o que efetivamente a gente tem de embrião para transferência, qual é a condição genética do embrião. A gente sabe que uma das grandes causas de não resultado, de falhas de procedimentos de reprodução assistida, são embriões que são comprometidos geneticamente. Né? A maioria das alterações genéticas, elas não incorrem em nascimento. Né? Então, a gente quando a gente pensa, né, nas síndromes principais, Down, Klinefelter, Patot, Edwards e Turner, né, que são as 5 principais alterações, né,
essas são as que podem nascer. Mas a maioria dessas síndromes, elas acabam ficando numa fase de não implantação ou abortamento. É constante a formação de embriões alterados geneticamente dentro das mulheres, só que elas nem sabem. São embriões que quando chegam no útero, ou eles não implantam, o útero já rejeita a implantação, eles podem implantar e ficar numa fase de abortamento. Qualquer par que seja afetado, fora esses que eu falei, basicamente ele não vai dar um resultado nem de beta positivo, né, não vai ter nem implantação, ou pode ter uma implantação que não vai evoluir. Então, quando a gente entrou a ferramenta da genética, hoje a gente consegue identificar no laboratório quais embriões são normais geneticamente, o que me viabiliza aí um melhor resultado, e eu já não fico perdendo tempo, vamos dizer assim, transferindo embriões que eu já sei que não vão dar em nada. Porque, como eu falei, uma das grandes causas de resultado negativo são embriões comprometidos. Então, se eu já tiro aqueles embriões, né, que têm monossomias, trissomias, né, eu obviamente vou ter um resultado muito melhor. Então, a genética veio nos ajudar a melhorar o resultado. Então, a taxa de gravidez por transferência, quando a gente compara embriões analisados geneticamente transferidos e embriões sem análise, a taxa de gravidez por transferência é melhor em embriões analisados. E isso foi um advento que a genética trouxe para a nossa área. Né? Outra vantagem da genética, né, são você conseguir, vamos dizer assim, triar embriões que não tenham doenças que possam incorrer em óbito precoce, né, em sofrimento para essa criança. Então, por exemplo, às vezes os casais trazem doenças, que a gente chama de doenças monogênicas, que a família tem. Então, uma doença que leva a óbito precoce na família, né, né, esclerose, fibrose cística, talassemia, né, uma série de doenças que eventualmente podem ser identificadas. Algumas que levam a óbito, outras não, né, mas que você consegue, quando o casal traz essa demanda, você consegue fazer uma análise dos embriões, se eles são normais geneticamente do ponto de vista de número, que são essas trissomias e monossomias, mas consegue inclusive identificar na análise genética se aqueles embriões são portadores daquela doença limitante, né, que pode levar a óbito ou não. Né? Uma, por exemplo, que é também identificável hoje, é a da Angelina Jolie, que ela tinha lá aquela questão do câncer de mama, né? Que é um marcador tumoral extremamente agressivo, né? Com incidência de quase 100% da pessoa desenvolver câncer de mama. Tanto que a Angelina Jolie, a mãe dela morreu, né? Porque ela era portadora desse gene, morreu de câncer de mama. Ela fez mastectomia, que até foi polêmico, né? Mas ela fez mastectomia preventiva, né? Para evitar que ela pudesse também, já que ela tinha uma incidência altíssima. Então você consegue identificar esse tipo de gene e evitar, né, eventualmente a transmissão desse gene para a prole, né, fazendo eventualmente uma seleção. Né. O que a gente vê no futuro da genética, nos congressos a gente tem visto cada vez mais se falar, mas é uma coisa que é muito delicada, voltando à questão ética que você falou, né, existem o que a gente chama de CRISP hoje, né, que são, está se aventando a possibilidade, já se está fazendo, né, em modelo animal, ao invés de você selecionar o embrião que é alterado, você consertar o embrião. Ou seja, o embrião tem esse gene que está alterado, então não vou transferir esse embrião, ele vai ser descartado. Não. Conseguir eventualmente agir, uma maneira de você corrigir, né, você tirar, eventualmente fazer um corte, tirar eventualmente aquela parte do gene que está alterada e substituir por um gene sadio. Então isso é uma coisa que está avançando. Claro que isso é uma coisa muito delicada, que para chegar eventualmente para nós humanos, né, para o modelo humano, vai demorar muito tempo, até porque tem várias implicações legais. Né. Um caso polêmico, né, que foi feito foi na China. Né? Na China teve lá, saiu bastante na televisão e tal, é que a gente que trabalha na área, a gente fica mais antenado, as pessoas já não percebem a complexidade daquilo que foi falado. Mas teve um cientista chinês que ele fez uma alteração no gene de um embrião que foi produzido no laboratório para que aquela criança fosse imune ao HIV. E ele conseguiu esse objetivo, só que ele foi banido da faculdade, ele fez sem autorização, né, completamente sem base ética, e ele fez esse procedimento. Né, foi polêmico, né, a comunidade científica internacional caiu em cima dos chineses, os chineses tomaram as atitudes que eles tomam com relação a isso, e o médico foi afastado, sumiu do mapa, ninguém mais ouviu falar nele. Né, mas ele fez, eventualmente, em humano, ele foi a primeira vez que foi feito, eventualmente, essa mudança específica de um gene para poder criar um ser humano que foi, vamos assim, modificado em laboratório para, no caso desse, especificamente, para ser imune ao HIV. Mas é claro que, né, a ciência vê isso ainda, né, enfim, claro, é sempre importante os avanços, mas é claro que tem que ver aonde vai chegar essa tecnologia, para você não começar com a eugenia, eu vou selecionar a cor do olho, vou selecionar, né, enfim, a altura do meu filho. Eu quero, seria mais ou menos não interferir na ordem natural
Exatamente. Então, uma coisa é Das você coisas. corrigir doenças, né? A outra é você eventualmente usar isso como uma ferramenta de luxo para poder, né, criar melhores seres humanos, né, em termos de escolhas muito mais que não tem sentido, né, no sentido da nossa espécie, né? Entendi. É interessante que o melhor ele já é relativo, ele já é relativizado pela ótica da filosofia, pela nossa ótica, pela Sim. ótica do médico, do paciente, Sim. do advogado, de todo mundo. Agora eu te pergunto, você acha que esse, abre aspas, bem forte agora, brincar de Deus, ele está sendo regulamentado no teu caso e outros médicos por aí, outras especialidades, de maneira bem pontual, ou seja, o casal que vai te procurar hoje, em primeiro lugar, ele precisa ficar tranquilo que tudo é feito conforme precisa ser feito. É isso? Sim, exatamente. Eu acho que os controles, né, os órgãos de regulamentação, tanto o CRM, Anvisa e os órgãos internacionais, eles são bem atuantes com relação a isso, né? Então a gente sabe que é uma área bem sensível, né, a questões éticas, morais, então é bem importante, né? A gente tem as questões religiosas também, algumas questões religiosas também, né, têm um impacto forte com relação à decisão dos casais. Algumas religiões não veem a reprodução assistida como uma opção, né? Então, se você pega as religiões em geral, né, católico, protestante, hindu, budista, muçulmano, judeu, né? Você tem, inclusive, em cada religião, você tem uma concepção, né, de momento diferente do início da vida. Então aí você já tem uma limitação até que vai das religiões, porque quando você fala do ponto de vista científico, quando começa a vida, por exemplo, né? Que é uma pergunta, quando que começa a vida? Não existe um conceito, né, na ciência do início da vida. É a hora que você insemina o óvulo, é a hora que ele se divide, é a hora que ele, né, aparece o embrião com batimento cardíaco, é a hora que tem uma função cerebral intraútero, né? Quer dizer, qual é o momento? E se você pegar as religiões, você tem, né, um entendimento completamente diferente com relação ao momento que começa a vida. Então a base para o início da vida ela é muito mais religiosa do que científica, né? Então, claro, isso é uma situação que a gente também sempre procura respeitar. Porque a primeira coisa que o casal não pode, né, quando ele vai para um procedimento desse, é ele conflitar com os seus princípios e valores. Eu acho que eu sempre falo para meus casais que é importante, quando o casal traz uma demanda, né, da sua religião, você respeitar, né, aquele momento do casal e qual é, eventualmente, a visão, né, os princípios e valores que ele tem. Olha, doutor, a minha religião não permite congelar embrião. Então, a gente trabalha com menos óvulos, insemina menos óvulos. Olha, minha religião não permite o congelamento, por outros motivos, né? A minha religião não permite a doação de óvulos, né? Então, você tem que respeitar o momento do casal, claro, buscando resolver a questão reprodutiva, mas não conflitando com essas, né, crenças e valores. Que, né, você entrar numa seara onde você vai colocar o casal num conflito, né, com esses princípios e valores, eu acho que é um cenário que só tende a piorar futuramente, né? Então, eu acho que é um cenário onde a gente tem que trabalhar, né, a questão ética, a questão religiosa, né, e respeitar, né, a posição de cada um, né, com relação a isso. Quando o Dr. Marcelo fala de diferentes culturas, religiões e a cronologia do Homo sapiens, por assim dizer, a gente fala do mundo. Falando de mundo, quais são os principais centros hoje de medicina reprodutiva assistida? Hoje, né, assim, eu lembro quando eu me formei, né, eu fiz a minha formação na Itália. Então, era muito carente naquela época, a gente está falando de 94. Naquela época não tinha celular, não tinha internet, estava começando a internet naquela época, né? Mas uma coisa muito básica, computadores também, era aquelas 386, aqueles computadores assim que, né, internet de escada, né? Então, basicamente, a gente ficava muito refém da informação científica através de literatura, demorava para chegar, os livros, né? Enfim, era uma coisa assim. Então, naquela época, muitos serviços europeus, né, até porque a pesquisa lá era muito mais forte, eram serviços que eventualmente eram muito mais diferenciados, tanto que eu fui para lá, né, para fazer a minha formação. Hoje eu diria que existe uma certa equidade no mundo com relação a essa condição, né? A gente tem centros na Espanha, por incrível que pareça, os centros que têm melhor resultado, né, ou seja, os maiores centros, são em países que são mais flexíveis na parte legislativa. A gente estava conversando sobre isso. Quanto mais restritivo é o país na parte, né, legal, menos desenvolve a reprodução humana naquele setor, né? Então, por exemplo, a gente tem
Aqui no Brasil a gente tem uma liberdade com relação à questão genética. Na Espanha, a Espanha hoje é é um dos maiores centros, né? Eu diria o IVE, né? Que é o Instituto Valenciano de Fertilidade, é o maior centro de reprodução humana do mundo. Eles têm no Brasil umas 2, 3 sedes, né? Enfim, no mundo inteiro você tem sedes do IVE, porque a legislação espanhola ela é muito flexível com relação à doação de células, né, comercialização de óvulos, né, eles têm bancos de óvulos, bancos de sêmen. Então é interessante como aonde a legislação é mais restritiva, né, você tem menos avanço científico. Por exemplo, tive num congresso agora ano passado, e estava uma mesa redonda, né, com médicos de vários países, né, referências, né, em vários países. A Holanda sempre foi um celeiro, né, de trabalhos, ainda é, né, um país muito forte na parte de publicação. Mas os países europeus, em geral, eles começaram a ficar um pouco atrás com relação à parte científica, principalmente na parte genética. Porque acontece, a maioria dos países da Europa, o governo paga, né, o procedimento. Então, eles têm direito, né, pelo SUS deles, né, a fazer procedimento de reprodução humana em quase todos os países. Só que a partir do momento que o governo paga, ele determina o que pode ou não ser feito. Quando é feito, que idade, quantas vezes pode tentar, que medicamentos vão ser usados. Então, ele interfere diretamente nas opções de tratamento para aquele casal, né? Então, por exemplo, na Holanda é proibido a análise genética dos embriões, só em casos excepcionais. Então, quando você fala, né, na análise genética, aqui no Brasil é permitida, e a gente faz, né, bastante, você vê que os holandeses começaram a ficar para trás em termos de publicação. Porque as publicações brasileiras, hoje o Brasil é um dos países que, né, no mundo tem um papel de protagonista grande com relação à reprodução Bem humana. expressivo. Bem expressivo. É um publisher mundial forte. Sim. Hoje, Okay. uma das revistas brasileiras é uma das mais bem cotadas em termos de publicação na área. Os americanos sempre têm, né, um avanço grande, e é engraçado que mesmo nos Estados Unidos, né, cada estado tem uma legislação diferente. Então, às vezes, o que é permitido na Flórida não é permitido na Califórnia, ou não é permitido em outro país, então, em outro estado, né? Então, você tem essas diferenças mesmo nos Estados Unidos. Mas, no conjunto, os Estados Unidos também publica muito. A Austrália publica muito, né? Também um país que tem, né, é forte na publicação. Né? A Alemanha publica muito. Então, são países, né, Itália, são países que têm, eventualmente, um viés científico muito forte, né? Hoje, a gente tem tido uma avalanche, né, de trabalhos chineses, né? Porque a China, chineses e indianos, né? Porque a capacidade produtiva do chinês é absurda, né? Em todos os sentidos, né? Então, claro que a capacidade, né, os trabalhos eventualmente chineses são trabalhos gigantes, né? Eles têm uma casuística enorme, né, pela população que eles têm. Então, como eles têm um controle eventualmente, né, do que pode ou não ser feito, né, na verdade, você consegue ter, em poucos meses, um trabalho chinês, né, porque o que importa muitas vezes no trabalho científico, né, o que a gente chama de N, né, quer dizer, qual é o número de pacientes que participou daquele trabalho. Um trabalho de 20, 30, 50 pessoas, talvez não tenha o mesmo peso, né, para você identificar se uma técnica é vantajosa ou não, né, em comparação com um trabalho que tem 5.000 pessoas. Então, com 5.000 você já consegue. Às vezes, o que de repente num trabalho com poucas pessoas ali, com poucos pacientes, você pode ter até uma sugestão de que aquilo ali possa ser uma terapia que seja interessante. Quando você vai e explora isso para 3.000, você começa a ver que se dilui nessa população, e você vê que aquilo que parecia numa amostra pequena, de repente numa amostra grande já não é real, né? Então os chineses têm vindo com uma publicação forte nessa parte de publicação também, né? Os japoneses, chineses, né? Muitas técnicas que a gente usa hoje vieram do Japão. Por exemplo, uma das grandes revoluções que a gente tem na reprodução humana foi o advento das técnicas mais modernas de congelamento de células. Por exemplo, isso alavancou muito o congelamento de ovos, porque antes era mais difícil congelar, a resistência das células a congelamento ao processo anterior era ruim, sobrevida celular era baixa, né? Então a gente tinha limitações com relação ao resultado para embriões e ovos congelados. Hoje, né, o resultado com um embrião a fresco congelado é exatamente o mesmo. Óvulo, basicamente a mesma coisa. Então isso veio com técnicas japonesas. Os japoneses desenvolveram uma técnica chamada vitrificação, que é hoje, né, a técnica que domina, né, mundialmente o congelamento, e isso levou um salto, eventualmente, de qualidade com relação a justamente você poder usar a ferramenta da análise genética, porque quando você vai fazer uma análise genética do embrião, você não consegue transferir o embrião no mesmo ciclo. Então, é um procedimento onde você obrigatoriamente vai fazer a análise, a remoção de algumas células do embrião, vai congelar esse embrião,
e demora em média 15 a 20 dias para sair o resultado da análise genética daquele material que você biopsiou. Então, sempre quando a gente fala em análise genética, você faz uma fertilização in vitro, você faz a biópsia, tira algumas células do embrião, congela o embrião, e você espera um mês para você poder fazer a transferência daquele embrião, porque demora um tempo para ser o resultado. Hoje, com congelamento, você fica tranquilo, porque se você transferir o embrião no mês seguinte, o resultado vai ser o mesmo que você fosse transferir ele, se você fosse transferir ele naquele mesmo mês, né? Doutor Marcelo, congelamento de ovos, como é que funciona? A gente ouve, a gente é leigo, a gente escuta às vezes um casal ou outro, a gente vê na novela, no noticiário principalmente. Como é que funciona essa questão do congelamento de óvulos, por favor? Então, o congelamento, né, ele veio justamente como uma ferramenta muito importante, né, a gente brinca, né, se somando ainda mais ao empoderamento feminino. Como o impacto da fertilidade ele é muito mais sensível, né, à idade da mulher, né, então era a mulher que sempre ficava mais refém do tempo. Né? Então, quando eu vou ter filhos, em que momento, né? Às vezes a paciente nem estava preparada ou estava numa condição, como a gente sabe, né, de carreira. A fase mais produtiva, eventualmente, que a gente tem hoje é entre 30 e 40 anos. Né? Então, a mulher ela tinha que escolher entre a demanda profissional dela e, de repente, a maternidade. E às vezes empurrava, né, por uma questão de demanda profissional, a maternidade é um momento mais tardio. E claro que os resultados, né, e a natureza cobra o preço, né, dessa gravidez tardia, com resultados piores, índices maiores de alterações genéticas, etc. Então, as ferramentas do congelamento vieram não só para beneficiar casais que fazem procedimentos de reprodução humana, e hoje com os resultados melhores, a gente muito frequentemente tem, né, embriões excedentes dos procedimentos, e esses embriões podem ser, né, futuras gestações. Então, às vezes o casal faz uma fertilização in vitro e tem 2, 3 filhos, né, porque ele tem um filho, mantém o embrião congelado, transfere outro no outro, né, 2 anos depois. Então, né, a gente consegue ter o que a gente chama de taxa acumulativa de gravidez muito melhor nos procedimentos. Então, às vezes o casal, de repente, tem 3, 4 embriões, ele transfere, não engravida, ele tem no mês seguinte mais um embrião para transferência, ou engravida, como eu falei, e pode ter outros filhos, né, da mesma leva do procedimento que eles fizeram. Isso para os casais foi muito bom, e para a gente também dá muito mais flexibilidade. É comum já congelar óvulos? E o congelamento de ovos veio justamente para isso, para dar à mulher a possibilidade de escolha do momento reprodutivo. Cada vez maior, né, é menos do que deveria, né, porque, mas eu acho que, como você falou, hoje em dia, como a gente tem mais informação, né, seja através dos meios, né, nas mídias sociais, seja através da televisão, novela, né, reportagens, etc. Há muitas artistas, né, estão verbalizando que fizeram congelamento de óvulos, né, e passando a sua experiência com relação a isso. Sim. Então, cada vez mais, hoje a gente está tendo a ferramenta do congelamento de óvulos. Né? Então, o congelamento ele veio para justamente dar esse empoderamento à mulher do momento que ela quer engravidar. Então, a gente brinca. Se você imagina que você quer engravidar no futuro, congele. Se você não sabe, congele, porque te dá a opção de escolha. O problema é a paciente chegar com 42 e falar, eu não congelei, agora já tarde, né? Agora já tem um resultado ruim. Claro que o congelamento ele pode ser feito em qualquer idade, mas quando a paciente já está numa idade mais avançada, acima de 35, 40 anos, ela já vai ter um impacto dessa idade no potencial desses ovos, caso eles venham a ser utilizados no futuro. Porque o óvulo já começa a ter um declínio no seu potencial com a idade. Então, congelar um óvulo de 40 anos não vai ser o mesmo resultado futuro se a paciente tivesse congelado esse óvulo com 35, porque ele provavelmente teria um melhor resultado. Então, acho que hoje o congelamento ele veio para dar à mulher, né, a gente brinca, né, que coloca sempre que os 2 grandes avanços que deram um empoderamento grande para as mulheres são o advento do anticoncepcional, né? Então houve uma mudança social radical quando apareceu o anticoncepcional, porque até aquele momento a mulher não tinha autonomia de saber quando ela vai engravidar, ela, né, ficava refém eventualmente das possibilidades. A partir do momento que apareceu o anticoncepcional, a mulher começou a controlar quando eu quero engravidar. Eu tenho, eventualmente, o poder de escolha. Só que o problema é que o anticoncepcional começou a levar as mulheres a empurrar a gravidez mais para frente. E aí a natureza começou a cobrar o preço, né? Eventualmente, tudo bem, você pode escolher. Só que a natureza continua ditando qual é o resultado que você vai ter com relação à tua futuridade. Entendi. E o congelamento ele veio para isso, para dar esse segundo empoderamento. Falar, então beleza, eu posso usar o anticoncepcional e escolher, e eu posso fazer congelamento para eu me garantir, eventualmente, uma perspectiva muito boa de uma gravidez futura, sem eu ficar refém do impacto do tempo na qualidade dos ovos que eu tenho. Interessante como é que é a linha do tempo, né? O anticoncepcional veio como anticoncepcional e hoje ele também é usado para outros tratamentos, por exemplo, ovário policístico, confere? As meninas, as moças que têm, eu não sei se é um distúrbio ou é uma condição do ovário policístico, tem algum revés aí para fertilidade,
Que mensagem você deixa aí para as meninas que têm ovário policístico? Então, o ovário policístico é uma das causas de infertilidade, né? Uma causa, um dos fatores de infertilidade é o fator ovulatório, e o ovário policístico é um dos principais. Então, o ovário policístico é um desequilíbrio hormonal que leva a um mau funcionamento do ovário. Então, a comunicação entre o cérebro e o ovário, né, fica equivocada, e o estímulo que chega ao ovário não faz o ovário produzir os ovos da maneira adequada. Então, aquela paciente que ela tem muitos folículos, né, ou seja, ela tem, né, o que a gente chama de um bom recrutamento, mas ela não consegue ter a fase final de maturação de um desses óvulos para que a ovulação aconteça. Então, geralmente são pacientes que têm ciclos irregulares, geralmente para mais, né, menstruações que vêm a cada 2, 3 meses, né, ou paciente que nem menstrua, se não tomar remédio, não consegue menstruar, né. Pacientes que muitas vezes vêm, né, esse tipo de desequilíbrio também leva as mulheres a terem um aumento dos hormônios androgênios, porque esse mecanismo de função do ovário leva a esse aumento, né, de testosterona, androstenediona. Então, geralmente as mulheres começam a ter, né, aumento de purificação, né, às vezes tem mais buço na lateral, né, pode ter mais queda de cabelo, pode ter um aumento de peso na região abdominal, né, numa área mais masculina, né, de distribuição de gordura, né. Então, esses cenários vêm junto com o ovário policístico. Entendi. Então, quando você tem uma paciente com ovário policístico, a gente tem 2 caminhos. O paciente quer engravidar, o paciente não quer engravidar. Se a paciente não quer engravidar, como você citou, o anticoncepcional é uma boa alternativa. Porque na hora que você entra com o anticoncepcional, você dá uma sossegada no cérebro, porque ele dosa aquele hormônio do anticoncepcional e ele para de estimular o ovário de maneira equivocada. Então, você deixando o cérebro tranquilo, o ovário para de funcionar e a menstruação acaba vindo de maneira regular às custas do anticoncepcional. Não quer dizer que o problema se resolveu, simplesmente o ovário não está, né, sofrendo uma demanda equivocada que vem do cérebro. Ou, eventualmente, quando a paciente, né, tem intenção de engravidar, aí o objetivo é outro. Aí você entrar com medicações que são indutoras da ovulação para corrigir esse eixo, né, essa conversa equivocada entre o cérebro e o ovário. E são medicamentos que conseguem, né, levar o ovário até um melhor funcionamento e finalizar a formação do óvulo, que na condição do ovário policístico não estava acontecendo. Então, geralmente é um dos das patologias muito comuns entre as mulheres, é a maior, né, das causas de infertilidade por fator ovulatório, né, e tem uma resolução muito boa com medicamentos. Hoje tem vários medicamentos que têm esse tipo de efeito que podem retornar a fertilidade do casal. Muitos desses casais, por exemplo, não precisam ir para a fertilização in vitro. Porque todo mundo fala, não, é só fertilização in vitro. Não, tem situações como essa que você citou, sim, onde o tratamento com medicamento pode resolver o caso sem o casal precisar recorrer a técnicas de reprodução assistida, né? Uma das situações que também leva ao ovário policístico é o sobrepeso, né? Então, a obesidade, né, para algumas mulheres leva a esse desequilíbrio. Porque a gente sabe que o tecido gorduroso ele também produz hormônio. Hormônios muito semelhantes ao que o ovário produz. Então, esse somatório de hormônios que vem do tecido gorduroso com o que vem do ovário confunde o cérebro, porque ele não está trabalhando com a ideia de que existe uma fonte extra hormonal que vem do tecido gorduroso. E essa produção excessiva de hormônios faz justamente o cérebro, né, entender de maneira equivocada como ele tem que estimular o ovário. Então, algumas pacientes que têm ovário policístico por obesidade, a perda de peso e melhora de condições de hábitos de vida, né, atividade física e perda de peso principalmente, muitas vezes só a perda de peso, de mais de 5, 10% do peso corporal, já leva a um retorno da função ovulatória. Então, o ovário policístico desaparece completamente quando há uma perda de peso e há um equilíbrio, né, com relação ao IMC, né, o índice de massa corpórea, para essas pacientes. Então, é um cenário bem interessante. Maravilha. Doutor Marcelo, a nossa curadoria do Bioma 7 trouxe aqui uma questão bem interessante. E, ao meu ver, aqui é um dos suprassumos desse bate-papo aqui. Entre 97 e 1999, você estava dando aula na Evangélica. Uhum. Você continuou dando aula? Não. Parou? Na verdade, quando eu voltei, né, a trabalhar, o meu vínculo com a Evangélica é muito forte, né, o hospital que é minha casa, me formei na faculdade evangélica, eu fiz minha residência no Evangélico. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei muito próximo, né, virei supervisor no Evangélico temporariamente ali, e eu ficava muito próximo com os residentes, né. Então, naquela época, a gente tinha, né, as reuniões clínicas da reprodução humana, a gente tinha as aulas com os residentes, né. Então, só que por uma questão de tempo, falta de tempo, eu acabei me afastando um pouco da parte acadêmica. Perfeito. Por que eu te faço essa pergunta? Porque eu identifiquei aqui pelo menos uma tríade. Dr. Marcelo sendo o médico, Dr. Marcelo sendo o agente informativo da ciência, sim, e o Dr. Marcelo aqui sendo um colega de outros colegas que estão se formando em medicina e que vão seguir na parte aí de medicina reprodutiva. Qual mensagem que você deixa no quesito
não larguem dos estudos na universidade, se é que você vê assim, ou procurem sempre estar se aperfeiçoando, mas sempre próximo de um centro de pesquisa? Eu acho que o importante do formado, do médico formado hoje é manter o foco, né? Ele entender, né, e a faculdade dá essas ferramentas, ver qual área mais ele sente a vontade para trabalhar, né? Então escolher eventualmente a sua área pela paixão, né, pela identificação. O que eu quero fazer? Eu quero fazer cirurgia plástica, eu quero fazer pediatria, né? Ele escolher pelo que dentro dele, aquela vozinha interna, de repente desperta. E claro, foco nos estudos constante. Eu acho que a medicina hoje ela não permite você se acomodar. Eu me formei, eu era o melhor aluno, mas de repente deixou os estudos de lado e eu vou fazer o que eu fiz a vida inteira do mesmo jeito. Não, você tem que sempre estar atualizado. Principalmente em áreas, né, de ponta, como a reprodução humana, tem algumas áreas da medicina onde o avanço ele acaba sendo de uma maneira mais constante, né? Mas, por exemplo, quem tiver a chance de começar a dar aula, como você começou cedo, jovem ainda, vá dar aula, é essa a mensagem que você deixaria? Eu acho importante, né? O grande problema no Brasil é que o incentivo, né, para a parte docente é muito ruim, né? Então o que acontece? Você acaba não tendo um retorno financeiro que, né, dê o sustento para a tua família, muitas vezes só com a parte acadêmica. Então muitos bons profissionais acabam abandonando a parte acadêmica porque tem que sustentar suas famílias, tem que ir para o mercado de trabalho, tem que trabalhar, a demanda de tempo acaba sendo muito grande, né? Mas se a pessoa puder conciliar, eu tentei durante muitos anos e fiz isso, conciliar eventualmente a parte acadêmica com a parte, né, particular, profissional, seria o ideal. Hoje nós temos eventualmente o Embry é um serviço aberto, então nós temos vínculos com alguns centros de formação de residentes em ginecologia e obstetrícia. Agora essa semana tinha uma menina que estava acompanhando a gente. Então hospitais residentes, por exemplo, do HC, residentes do Rocio, Pequeno Príncipe, Evangélico, né, eles podem pleitear junto ao Embry, né, a possibilidade de fazer um estágio temporário. Então muitos deles passam, né, 3, 4 semanas com a gente. Então a gente consegue, pelo menos hoje, né, sem precisar se deslocar até o hospital, ter uma abordagem para aqueles que têm uma intenção ou né, especificamente com a reprodução humana. Então, eventualmente, esses residentes vêm, geralmente quando eles estão no 3º ano de residência, eles têm esse estágio obrigatório, eles passam com a gente, e muitos acabam despertando interesse pela reprodução humana quando passam pelo estágio. Porque realmente é um estágio que eles se sentem muito participativos, eles percebem realmente, né, essa troca de energia com os casais, eles realmente interagem de uma maneira bacana. Então, apesar de não estar hoje diretamente ali né, vamos dizer, antigamente, hoje não tem mais, né, mas em frente ao quadro negro, né, hoje nem tem mais quadro negro, acho, mas a gente está diretamente com os residentes, mas daí numa maneira muito mais ativa. Eles acompanham as consultas, então geralmente quando eu faço a consulta, o residente fica do lado acompanhando ali a conversa com o casal, a abordagem, acaba a consulta, a gente discute o caso daquele casal, o porquê de repente ter tomado alguma atitude, por que ter solicitado de repente algum exame, por que para um casal foi diferente do que para outro, né? Então isso mantém pelo menos a chama, né, da parte acadêmica que eu sempre gostei, ativa. E eu acho que quando a gente divide informação, você só cresce como pessoa. Então eu acho que a informação ela tem que fluir. Você tem que ter essa disponibilidade de ensinar o outro, porque um dia alguém já te ensinou para você chegar onde você está. Então eu acho que é uma troca, né, ao meu ver, para o universo. Do que você recebeu, você tem que devolver, né? E eu acho que devolvendo, você participando do crescimento, né, acadêmico do outro, né, eu acho que isso só engrandece a gente como pessoa. Eu me sinto muito gratificado quando os residentes passam, agora sai uma menina, eles deixam carta, deixam presentes. Então, eu acho muito bacana essa participar dessa formação, né, agora menos intensa, né, em termos de tempo do que eu tinha no passado, mas eu não consigo ficar longe desse contato. Eu acho que e eles agregam muito, porque como eles são mais novos, eles têm, né, um brilho no olhar diferente, e eles têm justamente, né, você ensinar faz você aprender. Porque as demandas, né, e as perguntas que eles têm te fazem constantemente você ter que, né, estar atualizado para poder responder aquilo que eles têm de dúvidas, né? Então acho que é fundamental você fazer essa troca. Então acho que dividir conhecimento só faz, né, somar para você como pessoa, né, no teu crescimento pessoal, e eu acho que é fundamental você devolver o que você um dia já teve de outros professores que participaram da nossa formação. Disse o professor doutor Marcelo Siquinel. Antes do fechamento, o que existe hoje de moderno? Qual que é a última inovação para a tua área de fertilização assistida? Então, eu acho que, como a gente conversou um pouquinho antes, acho que a genética ela veio para ficar, né? Uma área que levou a um avanço muito grande nos resultados e na segurança dos procedimentos, né?
Eu acho que o congelamento, né, realmente veio para ajudar muito, né, nessa questão que a gente conversou com relação ao empoderamento feminino, do momento de poder ter filhos e não ficar refém do tempo, né, que é uma preocupação sempre foi grande das mulheres. Eu acho que a tecnologia e a inteligência artificial está entrando muito forte na reprodução humana. Sim. Pô, que bacana. Né? Basicamente hoje, né, os algoritmos eventualmente nas incubadoras, né, a gente tem hoje incubadoras time-lapse que fazem, né, o acompanhamento do embrião e filmam toda a evolução do embrião e conseguem fazer gráficos eventualmente evolutivos desses embriões, né? As incubadoras hoje só faltam falar, assim, né, a tecnologia ela chegou também na parte das incubadoras e dos meios de cultura. Cada vez mais os meios de cultura têm, né, hoje os meios de cultura, né, embrionários são fantásticos, né, então a gente tem uma condição de cultura muito mais segura desses embriões no ambiente externo. Antigamente você tinha mais medo de manter o embrião fora do organismo, você transferia o embrião com 2, 3 dias, você já transferia. Hoje a gente já consegue ficar muito mais seguro com relação à manutenção desse embrião numa vida extracorpórea inicial, né, tanto pela tecnologia das incubadoras, meios de cultura. Então, eu acho que, né, a gente só tem a ganhar, é claro, né, a gente busca, né, os 100% de aproveitamento, né, para os casais que buscam. A gente ainda está longe dos 100%, né, porque qual que seria o ideal, o mundo ideal da reprodução humana? Fazer um procedimento, transferir o embrião e ter 100% de aproveitamento, né, fugindo da gemelaridade e tendo uma chance de 100%. Claro que a gente está muito longe disso, até porque a nossa espécie tem limitações biológicas com relação a esse aproveitamento. Mas a gente está hoje, né, em bons cenários, né, pacientes com bom prognóstico, chegando a 60%, 65%, 70%. O ano passado a gente fechou o ano com 72% de taxa de gravidez em embriões euploides, embriões analisados geneticamente. Então, isso é um dos índices, com certeza, melhores do país, né? Então, isso nos dá muita tranquilidade para trabalhar e oferecer para os casais, né, o nosso serviço. Que legal. Medicina disruptiva, pessoal. Marcelo, doutor Marcelo, meu amigo, para a gente fechar, eu vou te dar 4 palavras aqui, você vai elaborar e você deixa a sua mensagem final. Saúde, crenças, amizade e missão. Do teu jeito, solta a mensagem final. Acho que saúde, eu acho que é fundamental a gente pensar, né, e a reprodução assistida ela também tem um vínculo direto com isso, né? Então, boas condições de hábito de vida são fundamentais para quem deseja a maternidade, né? Seja antes de pensar em conceber, né? Então, evitar de fumar, né, bebida alcoólica em excesso, não ser sedentário. Então, acho que assim, quando você planeja, né, eventualmente ter um filho, eu acho que você tem que pensar isso de uma maneira mais ampla. Eu acho que boas condições de hábito de vida são fundamentais, né? Uma boa alimentação, né? Eu acho que tudo isso ajuda, né? E principalmente para os casais que já estão enfrentando dificuldade. Então, acho que a saúde é fundamental nesse sentido, né? Eu acho que missão, eu acho que, como eu falei, eu acho que às vezes os caminhos vão se abrindo, né, de uma maneira, né, como no meu caso, inicialmente, lá na escolha do curso de medicina, às vezes o universo ele vai, né, te colocando, né, em caminhos que de repente vão revelar, né, com o passar do tempo, a tua missão. E eu acho que a partir do momento que você identifica a tua missão, eu acho que não tem coisa melhor do que você trabalhar com aquilo que você gosta, né, e saber que você está ajudando o próximo, né, a de repente passar por momentos de dificuldade. Quais eram as outras? Valores. Valores eu acho que são fundamentais, né, como eu falei, com relação a crenças e valores. Eu acho que, né, também para os casais que passam por procedimentos, eu acho que é importante eles, né, entenderem quais são os seus princípios e valores, para que não haja um conflito com relação a eles durante um processo de tratamento. Eu acho que cada um traz suas crenças e valores, né, e a gente tem que respeitar. Então, eu acho que eles têm que entender que isso tem que ser respeitado, e no Embry a gente tem um cuidado muito especial, né, com relação a não conflitar com princípios e valores, né, posicionando os tratamentos que não vão conflitar, né, e vão poder dar ao casal eventualmente o seu objetivo. E de um jeito mais forte, amplo, amizade. A amizade que nós temos aqui, né, amizade de 30 e poucos anos, eu acho que, né, conheço teu irmão, tua família, eu acho que isso é o que a gente carrega. Eu, graças a Deus, sempre me senti, né, privilegiado por ter tido muitos amigos na vida, em várias fases, né? Cada um teve o seu papel, e o importante é a gente levar no coração aí essas recordações e manter, né, sempre que possível, claro, na vida corrida que a gente tem, esse convívio, esse contato com os amigos, para a gente poder, né, relembrar os velhos tempos e plantar a sementinha para que novas amizades acabem florescendo. Reprodução humana assistida, Bioma 7 Podcast, lembrando que aqui pode tudo, desde que seja você. Sempre. Marcelo, muito obrigado por estar aqui. E que sua jornada se estenda por décadas a fio. Eu que agradeço. Futuro que está chegando a passos largos cada vez mais. Você não tem essa sensação que o relógio
Tá muito mais rápido. Tá muito mais rápido, muito mais né? rápido. A questão, acho que a sabedoria é você desacelerar o relógio, né? Desacelerar. Porque realmente eu acho que a gente precisa aprender cada vez mais a tentar, né, ter um tempo mais leve, não tão rápido, né? Mas agradeço aí o convite, né? Teu programa tá fantástico, eu acho que, né, essa troca de informações aí é fundamental. Eu acho que quanto mais pessoas a gente, mais abrangente a gente puder levar o conhecimento, melhor. E eu fico, né, muito feliz, já pela nossa amizade de anos, em ver, né, o quanto você está bem aí, enfim, numa condição profissional aí cada vez mais diferenciada. Sim. Obrigado. Marcelo, eu sei que o teu tempo é curto. Gratidão. Abraço. Abraço.